Olá, pessoal. Eu vou deixar gravada essa nossa aula de hoje, porque tem alguns detalhezinhos assim que são bem importantes da gente conhecer. A nossa aula de hoje, do dia 7, é sobre custos de produção, tá? Por enquanto a gente não vai calcular o custo, mas é importante vocês saberem. E esse conteúdo aqui vocês vão encontrar também na, na disciplina de contabilidade. Tá? Então, com o professor Leandro, vocês vão aprender sobre custo variável, custo direto, indireto, fixo e variável, e unitário, vocês vão aprender todos esses itens também. Tá? Então, aqui na produção, a gente vai ter uma ideia do que é, mas vocês vão se aprofundar na disciplina de contabilidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Só resumindo a história aqui, eu vou fazer um apanhado assim bem resumido desse conteúdo para que vocês possam visualizar sempre que precisarem, tá? Então, assim, ó, quando a gente abre uma empresa e quer produzir alguma coisa, a gente precisa ter lucro. O lucro é o salário do empresário, vamos dizer assim, né? É mais ou menos por aí. Quando se abre uma empresa, quando a gente trabalha para uma pessoa, a gente ganha um salário. Quando nós temos uma empresa, a gente tem o lucro. Tá? E o lucro, o que é? Essa caneca. Tá? Então, assim, essa caneca ela é desenhada, né? Então, ela tem é feita uma prensagem de um desenho aqui, térmico, né? Aquece, e o desenho que está no papel passa para a caneca. Então, eu preciso comprar o equipamento que faz isso, eu preciso ter uma impressora, eu preciso ter o papel, eu preciso ter o desenho e eu também preciso ter a caneca. Então, tudo isso é custo. Eu preciso investir dinheiro para que eu possa produzir isso aqui e vender para que eu tenha dinheiro. Então, vamos supor, a caneca custa R$10, aí o papel que eu uso para desenhar custa R$1. Aí tem a máquina que quando a gente coloca ela dentro a caneca dentro da máquina com papel aqui, né? Então ela vai prensar e ela vai aquecer. Então ela vai usar energia elétrica para aquecer e transferir o desenho para a caneca. Então tudo isso são custos, tá? E eu preciso saber muito bem os custos, porque na hora de vender a caneca, eu preciso pagar todos esses custos. E também eu preciso ter uma sobra de dinheiro para investir em mais máquinas, para comprar outras canecas, para investir num tipo diferente de caneca, para investir em outros produtos, para ter um dinheiro guardado, que a gente chama de reserva de emergência, ou então o capital de giro, para que a gente possa ficar um tempo sem vender. Se eu passar um mês sem vender, como é que eu pago as minhas contas, né? Então, vejam que saber o custo de produção e vender um produto pelo preço correto é tão importante quanto saber produzir, saber vender, saber fazer toda a administração de uma empresa. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a importância, né, do custo de produção. Ele pode ser dividido em duas partes, dois tipos. Na verdade, ele é dividido em mais, né? A gente vai ver todos esses tipos aqui. Então, a primeira divisão que a gente pode fazer são os custos a priori e a posteriori. Esses dois, qual a diferença entre eles? Então, assim, ó, quando eu vou produzir essa caneca aqui, eu posso ir na internet e ver o preço da caneca em branco, eu sei o preço da máquina, eu sei o preço, eu sei o consumo de energia da máquina e o tempo que ela tem que ficar ligada para printar aqui o desenho. Eu sei quanto tempo, eu sei o preço do papel que eu tenho que desenhar. Então, eu sei o preço de tudo. E eu
basta eu calcular as proporções para saber quanto vai custar uma caneca. Então, significa que eu sei o custo estimado antes de produzir, antes de começar a produzir. Outro exemplo. Eu quero fazer um omelete, tá? Um omelete. A dúzia dos ovos tá R$7. Então, vamos ver aqui. Hoje eu tô preguiçosa, tá, gente? Tô preguiçosa hoje. Para fazer o omelete, eu preciso de... O que eu preciso para fazer um omelete? Eu preciso de 3 ovos. Então, se a dúzia, né, tá R$7, eu vou pegar R$7 dividido por 12 e eles vão custar aí aproximadamente 58 centavos cada um. Tá? Eu preciso de 3 ovos. Então, vezes 3 vai dar 1,75. Mas eu também preciso de gás, eu preciso de sal, eu preciso de outras coisas. Vamos arredondar para 2,50. Então, eu sei que um omelete custa 2,50 quando eu vou fazer com 3 ovos. E eu posso vender ele por qual valor eu posso vender? Aí que a gente aprende a calcular lá na contabilidade, e aqui também a gente vai calcular. Então, vejam o seguinte, a priori, é todo aquele custo que eu sei antes de fazer. Eu não preciso fazer o omelete para pesar o omelete e saber quanto ele custou. Eu tenho uma ideia. Tá? E o custo a posteriori é aquele que eu só vou descobrir depois de pronto. Quer ver um exemplo? Quanto custa fazer uma vacina? A vacina aí do Covid, né? Então, assim, nós temos aí a Coronavac, nós temos a Oxford, a AstraZeneca, nós temos a Butantan, nós temos um monte de vacina. Quanto custa fazer uma vacina? Não sei, eu vou ter que fazer ela primeiro e ver os custos depois. Porque não é fazer, é desenvolver. Tá? O fazer a gente sabe. Eu preciso. Vocês sabiam que vacina é feita com ovo de galinha? Eu vou depois colocar uma matéria para vocês lerem. Então, assim, eu sei que eu preciso de ovo de galinha, eu preciso de tal produto, tal produto, tal produto. Mas quando eu vou inventar a vacina, que foi o que aconteceu ano passado, ninguém sabia o custo. Tá? Então, esse é um exemplo de uma coisa que é a posteriori. Eu só vou saber o custo depois que eu produzir. Eu também tenho os custos. Aí aqui fica mais claro até, tá? Eu tenho custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que, independente do que eu produzo, todo mês ele é cobrado. Então, vamos supor, eu tenho... Vamos usar a caneca até o final da aula hoje, tá? Então, assim, se esse mês eu não produzir caneca nenhuma, eu posso... a minha conta de luz, já que eu uso energia para printar canecas, a minha conta de luz vai vir mais baixa, né? Porque eu não fiz nenhuma caneca. Mas o aluguel da onde eu moro vai ser o mesmo. Então, o custo fixo é aquele que não depende da quantidade de produtos produzidos ou vendidos. Ele vai acontecer todos os meses. Então, é o aluguel, é a internet, todo mês. Se vocês passarem o mês inteiro sem usar a internet, vai vir o preço, vai vir tá até aqui o meu carnê da internet. Então, assim, todo mês tu vai ter que pagar a internet, usando ou não. Todo mês, produzindo, vendendo ou não, tu vai ter que pagar aluguel. Todo mês, tu vai ter que pagar um pouquinho do IPTU, que é o imposto predial da onde tu mora, se a casa é tua. Então, esses são custos fixos. Agora, o que é um custo variável? Olha, tem a prensa que vem aqui, segura o papel, né? Tem um papel que a gente coloca aqui, e aí eu prenso a figura na caneca. Então,
quando ela está ligada, ela consome energia. Se ela está desligada, ela não consome. Então, neste caso, a energia elétrica é um custo variável. E vê uma coisa, outro exemplo. Se vocês pagam R$ 50 de energia, tá? A conta da luz vem R$ 50. Se vocês passarem o mês inteiro sem tomar banho, aí o que vai acontecer? A conta vai vir baixinha. Por quê? Porque o chuveiro elétrico, ele consome muita energia. Então, a conta da luz vai depender da quantidade de banho e do tempo de banho que se realiza durante o mês. Por exemplo, eu quero... quanta gente tem pai e mãe que reclama, né, que a conta que o banho está demorado. Por quê? Porque a conta de luz está vindo alta. Então, o que a gente faz? A gente toma banho todo dia, mas toma banho mais rapidinho. E aí a conta de luz baixa. Então, é um custo variável, porque ele varia de acordo com a quantidade que eu consumo. Qual é o custo o custo da caneca, né? A caneca, se eu comprar, eu posso não comprar esse mês, eu posso comprar. Então, sempre vai depender da produção, né? O custo variável. Muito bem. Nós temos também o custo direto e indireto. O custo direto é aquele que está envolvido na produção do nosso produto. Então, a minha empresa, que faz caneca, eu não tenho empresa, tá, gente? Essa caneca aqui foi meu pai que fez. Mas, assim, essa aqui é minha mãe, é um desenho de um aluno dela, né? Um aluno de prézinho que fez a minha mãe aqui, a gente fez uma surpresa para ela. Então, assim, eu tenho 2 funcionários, um que faz a caneca e um que vende a caneca. O que faz a caneca é um custo direto, o salário que eu pago para ele é um custo direto. Por quê? Porque ele está envolvido na produção do meu produto. Quem vende a caneca trabalha numa área administrativa, na área de vendas, não está ligado à produção do meu produto. Então, é um custo indireto. Tá? Muito bem. Nós temos os custos. Nós temos os custos explícitos e implícitos, tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. A máquina que faz a caneca, que faz o desenho, ela dura 5.000 canecas, tá? Vamos supor assim, tem um monte de coisa dentro de casa que tem um limite de uso, tá? Então, por exemplo, vocês já viram esse celular que dobra, tá? E aí ele pode ser dobrado 5.000 vezes, vamos supor, tá? E vai chegar uma hora que ele vai estragar. Por quê? Porque vocês dobraram 5.000 vezes e aí ele deixa de funcionar. Então, a gente chama isso de depreciação, tá? O limite de uso. Então, vamos para a nossa máquina que faz aqui o desenho. Quando eu vou comprar uma caneca, eu pego o dinheiro e eu vou lá, compro a caneca. Isso é um custo explícito. Eu peguei o dinheiro, eu fui lá e comprei caneca. Eu comprei uma impressora nova, eu comprei mais papel, eu paguei a luz, eu paguei o meu funcionário. São tudo coisas que eu pego o dinheiro e faço alguma coisa. Agora, eu tenho essa prensa, que é prensa térmica, que ela, com o tempo, ela vai deixando de funcionar. Ela vai ficando velhinha, tá? E aí a gente chama de depreciação. Ela perde o valor e eu não consigo mais vender ela pelo preço que eu comprei.
Se eu comprei ela por R$1.000, eu não vou conseguir vender ela por R$1.000 daqui a 3 anos, porque ela já está usada. É a mesma coisa que vocês comprarem um videogame. Se vocês forem na loja comprar um PS4, vocês vão pagar, sei lá, o preço que está na loja. Se vocês comprarem, levarem para casa, jogarem por 1, 2 anos, vocês, na hora de vender, vão ter que vender mais barato. Por quê? Porque houve uma depreciação, um desgaste, um uso daquele produto. Então, esse é um custo implícito, ele não aparece, não tem nada a ver com dinheiro, mas ele acontece, né? Então, vocês podem perguntar para o pai de vocês, por exemplo. O carro, existe uma depreciação do carro. Quando a gente compra um carro zero lá na concessionária, ele custa R$100.000. Mas depois de um tempo, se vocês forem vender esse carro, vocês não conseguem R$100.000 nele. Vocês vão vender por 70 mil, porque ele já está usado, porque ele já está depreciado, porque ele perdeu o valor de mercado, por uma série de motivos. Tá? Então, essa é a diferença entre implícito e explícito. Também tem uma outra coisa que é importante, que é saber o custo unitário, o custo unitário médio e o custo total. Tá? Então, se alguém me perguntar assim, ó, quanto custa para produzir uma caneca? Aí eu vou ver o tempo que fica aqui para calcular a energia, o pedacinho de papel, a caneca, o desenho, a impressora, enfim, eu vou pensar num monte de coisas e vou chegar a um número. Olha, o custo de produção desta caneca aqui, uma só, ela custa R$10 ou R$15, tá? Para produzir uma caneca só. O custo médio, tá? Tem uma coisa muito bacana também, se vocês perguntarem para os pais de vocês, vocês vão ver que as coisas são assim. Quando eu vou comprar uma quantidade maior, eu consigo um preço melhor. Por quê? Imaginem o seguinte, a máquina, a prensa, ela leva 10 minutos para chegar na temperatura certa, para depois tu colocar a caneca aqui para fazer a prensa. Então, se eu ligar a máquina, deixar 10 minutos aquecendo e usar ela uma vez só e desligar, então eu tenho que contar todo esse tempo, 10 minutos para ligar e mais 10 minutos para prensar. E aí uma caneca só vai custar esses 20 minutos de energia que eu estou usando para poder fazer a caneca. Mas se eu for fazer 10 canecas, eu vou ligar e deixar 10 minutos ligado, aquecendo uma vez só. E eu posso dividir esses 10 minutos nas 10 canecas. Então, cada uma delas vai ser 5 minutos de prensa mais 1 de aquecimento. Então, o preço da caneca fica mais baixinho. Isso acontece para tudo, para praticamente tudo. Porque existe um tempo de preparação e um tempo para produção. Quando a gente prepara as coisas, a gente consegue diluir e fazer mais barato. Outro exemplo, imaginem assim, ó, vocês já devem ter visto no mercado, no armazém, que tem aquele forno para fazer pãozinho. Então, o que a pessoa faz? Né? O que o padeiro faz? Aquele forno inteiro, ele fica ligado 2 horas. Se vamos supor que essas 2 horas custa R$100, tá? E se ele ligar o forno e botar 10 pãozinhos lá dentro, tá? 10 pãezinhos. O que vai acontecer? Ele vai ter que pegar os R$100 e dividir por 10. Tá? Então, cada pãozinho custa só de energia R$10. Agora, o que vai acontecer se ele encher de pãozinho, tá? Ele consegue colocar 200 pãezinhos ali. Aí o custo de produção cai para 50 centavos cada um. Então, a quantidade interfere no preço médio,
tá? E no preço total. Então, se alguém me perguntasse, quanto custa para fazer 10 canecas? Não é R$15, vai custar 12, tá? E por último, eu acho que é por último, quase por último, considerações finais aqui. Eu tenho esses custos, né? Relembrando aqui, que eu tenho os custos de produção e o custo administrativo. O custo de produção é daquelas pessoas que fazem a prensa, que fazem o desenho, as pessoas que cuidam do estoque, né, que estão... Aliás, do estoque não, cuidam do estoque não. A pessoa que limpa a caneca para fazer a prensa, enfim. A pessoa que depois que faz a prensa, ela limpa a caneca, embala, bota na caixinha, tudo. Então, essas são pessoas envolvidas na produção, no processo produtivo. A pessoa que limpa o escritório, a pessoa que vende por telefone, a pessoa que faz visita nas empresas, é da área administrativa. Então, são custos diferentes, tá? E eu deixei aqui para vocês também, né, que é muito importante a gente saber os custos, saber entender o que cada um deles faz. E deixei um vídeo de uma colega, né, que é educadora financeira também, e que ela fala sobre como é importante ter o preço certo, tá? Ela fala de uma maneira muito simples, um produto muito simples. Não é um conteúdo técnico, tá? Mas é um conteúdo para vocês entenderem as coisas que são importantes na hora de fazer um preço, definir o preço de um produto em casa. Eu quero fazer bombom, eu quero fazer bolo, eu quero fazer caneca, eu quero fazer docinho, cupcake, enfim. Tá? Então, esse é um vídeo bem facilzinho para vocês entenderem melhor como é que funciona. Tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui gravado, disponível ali para vocês, sempre que precisarem fazer uma revisão, vocês podem ir lá.